Bom dia, pessoal. Estamos aqui em mais uma live do Conspirar para Não Pirar. E hoje com uma super convidada, uma super psicóloga, super amiga. Conheço já há muito tempo e sei da experiência dela, por isso trouxe para a gente ter tanta coisa em comum. Cris Queiroz, e vou deixar ela mesma se apresentar, que é a melhor forma de vocês saberem o que ela faz. Vamos lá, Cris. Bem, Rê, primeiro, super obrigada. É um prazer imenso estar aqui com você. Nós temos realmente uma sintonia muito grande, somos amigas já há muitos anos e de verdade é incrível estar aqui com você. Que bacana, como o mundo é bacana, né, de dar essa oportunidade. Bem, eu sou psicóloga há mais de 15 anos e a minha história, ela começa no mundo corporativo. Então, eu inicio minha carreira como consultora dentro de uma empresa e depois eu saio dessa empresa e começo a atuar tanto na clínica quanto em empresas. Tanto na parte de treinamento, desenvolvimento e também atendimento de colaboradores dentro de empresas. E hoje, além do atendimento na parte da clínica, né? E clínica agora é assim, né? Nós somos nômades digitais, a gente carrega a clínica para onde a gente vai. Também dou aula hoje em 2 pós-graduações, e essas 2 pós-graduações são abordagens da psicologia, a qual eu sou uma expert, que é a terapia cognitivo-comportamental. Então, um pouquinho aí da minha história aí nesses mais de 15 anos. Maravilha. Então, eu separei aqui umas coisinhas que são pertinentes aos nossos mundos e queria começar, que acho que é uma pergunta assim, que a gente se faz e muitas pessoas estão sempre em torno dela, né? E eu vejo assim que as pessoas estão sempre buscando a tal felicidade, né? Eu sei que existe vários níveis de felicidade, tem pessoas que buscam a felicidade inexistente, que é aquela ser feliz 100% do tempo, mas o que você acha que acontece? Elas não se consideram felizes? Uau, essa pergunta é excelente, né, Rê? Porque, na verdade, se a gente for pensar no século passado, e nem precisamos ir no século passado, não muito distante, nós tínhamos já um passo a passo, né? Então, nós nos tornávamos adultos, iniciávamos o nosso trabalho, ficávamos a vida inteira naquela empresa, tínhamos os nossos filhos, e vinha a aposentadoria, e essa era a vida, não tinha muita escolha. E não distante disso, quando a gente pensa na Segunda Guerra Mundial, quando as pessoas saem da Segunda Guerra Mundial, qual era o teor, o que era ser feliz? Era sobreviver. Era isso que era você ser feliz, era você sobreviver. Quando vem Woodstock, Janis Joplin, mulheres queimando sutiã pelas praças, anticoncepcional, a gente pode escolher. A gente pode escolher com quem quer sair, a gente pode escolher o trabalho que a gente quer ter, e aí é onde vem o X da questão, o hiato. Porque eu posso escolher. E se eu posso escolher, se eu escolhi A e não B, mas e se B fosse melhor? Será? Será que eu tomei a decisão certa? E aí a gente entra em uma coisa que é o nosso arrependimento do passado e o arrependimento do futuro. O passado é, mas se eu tivesse escolhido B, aí vem o do futuro. Ah, eu poderia estar de tal forma no amanhã. E também o arrependimento do presente, né? Porque essa escolha supostamente errada do passado influencia no presente e no futuro. Então, esse é um ponto. Um outro ponto importante é que é um culto muito grande realmente da felicidade. E parece que lembra, ser com S, ser feliz significa estar o tempo todo com essa emoção de felicidade turbilhando. Agora, toda emoção, ela tem tempo de duração. Ou seja, nenhuma emoção dura para sempre, o que é bom. Senão que a tristeza também não dura para sempre. Então, entender isso, muito bom, né, Rê? Entender que as emoções têm tempo de duração faz a gente pensar
que não tem como ninguém estar feliz o tempo todo. E frente a tudo isso, onde eu posso escolher, e eu posso fazer escolhas erradas, ou eu imagino que sim, quando eu penso na B e não fazer eu ficar bem na A que eu escolhi, e esse segundo elemento, que são os elementos quando eu acho que é possível estar feliz o tempo todo. E aí, o resultado é o que você traz na sua pergunta. Um índice de pessoas achando que elas não são felizes por essas duas questões. Então, sim, é o que mais acontece. Eu vejo muito isso porque eu sempre falo daquela história do comercial da margarina, né? Porque é a família perfeita, todo mundo lindo, comendo, aí o pai pega as crianças, leva para a escola e a mulher fica em casa feliz da vida. Então, assim, eu acho que muito do padrão de consumo hoje é baseado nessa família feliz, né? Então, quando você vê assim um encarte de um apartamento que está sendo feito em construção, é aquela família feliz, aproveitando o apartamento, o condomínio, as coisas de viagem. Então, parece que todo mundo viaja uma vez por mês para lugares incríveis, super luxuosos. Então, as pessoas começam a se projetar muito nisso, né? Então, eu sempre falo assim, por que essa felicidade, essa busca constante dessa felicidade, né? E eu acho que tem muito isso que você falou, e eu achei legal você falar dessa mudança pós-guerra, né? Como é que mudou todo esse comportamento, que eu nunca olhei assim com essa marcação, né? Desse evento. Claro, quando a mulher queimou o sutiã, a gente tem isso muito nítido, muito óbvio. Mas a gente está sempre em busca, que você falou que você tem o A e você tem o B. E a gente sempre fica com aquela pulguinha. Você pode até estar feliz com a escolha do A, mas você já percebeu que as pessoas felizes com a escolha do A ficam, mas e se eu fosse para o B? Então, também tem aquela coisa do sempre querer saber da outra opção, né? Tá sempre muito rodeado de todas as possibilidades e querer aproveitar tudo aquilo. E eu acho que em certos pontos, numa quantidade, num certo limite, é uma reflexão importante, até para você firmar a sua, fiz a melhor escolha, estou aqui do jeito que eu queria, né? Em relembrar que você tinha outras opções e por que você escolheu o A, por exemplo, e não o B. Mas não ficar se remoendo de, ai, se eu fosse pro B, se eu fosse pro B, pro C, pro D, porque passado passou, né, gente? Não dá para corrigir, não dá para voltar ali. Aí você olha o presente, você pode pautar essa experiência para o futuro, né? Claro, é acreditar que há um. O tema é, as pessoas acreditam que há escolhas que são 100%. Sim. Esse é o tema. E na nossa vida, nós vamos escolher, e as nossas escolhas são baseadas muitas vezes em um recorte de um todo. E muitas vezes a minha escolha é baseada em um valor. Então, entre o A e o B, ambos têm pontos bons, pontos não tão bons. Eu vou escolher talvez um, porque talvez aquele ponto bom, ele é tão grande que ele supera os demais. E quando eu escolho algo, é exatamente o que você traz. Como eu faço então? Já que eu escolhi o A em detrimento do B, o que eu vou fazer agora para que esse A seja mais perto do 100%? Porque eu teria que fazer a mesma coisa com o B. Se eu tivesse escolhido B, eu estaria pensando no A. Uma outra coisa que você traz muito interessante do ter. No início, a sua primeira pergunta, eu falei muito sobre o ser. Né? Então, era muito fácil. Então, no pós-guerra, eu tinha que sobreviver. Eu sabia que era isso. Depois disso, eu comecei a poder escolher. E eu comecei a querer, não só ser, mas eu comecei a querer ter as coisas. Quando a gente pensa hoje na costura, fazendo um link já inicial com a costura,
Esse trabalho, que é um trabalho manual, ele traz muito essa ideia do ser, e muito menos do ter. Porque a partir do momento, e mais para frente, vamos seguir aqui nosso barco juntas, mas eu vou fazer mais links, que eu acho que é muito importante isso, ao invés de eu querer tanto o ter, eu quero ter mais isso, eu quero ter esse apartamento incrível, que tal se eu começar a pensar em ser? Ser uma pessoa mais calma, porque se eu for uma pessoa mais calma, eu vou conseguir ter. O caminho é inverso. As pessoas acham que tendo, elas serão. Não, não. É sendo que eu vou ter. E dentro de estudo, no mercado de trabalho, a gente entende que hoje muitos skills, muitas habilidades que são valorizadas, elas são muito mais relacionadas a como a pessoa é. Porque hoje todo mundo tem diploma. Sim. Agora, você é uma pessoa calma? Você consegue observar uma caminhada de um projeto? Ou você está focada só no resultado final para ter a satisfação de que eu terminei, eu sou muito qualificada? E a costura, ela entra nisso, porque ela é um passo a passo. Hoje eu faço um pouquinho, então eu vou curtindo aquele meio. As pessoas não sabem curtir o meio, porque a busca da felicidade, ela é focada no final. É o apartamento, é o carro, é o cargo. Mas e o processo para? Não há muitas atividades hoje que valorizem esse meio. E conseguir ter satisfação no durante, e não só no resultado final, traz alegria. Alegria e satisfação é igual a toda a felicidade. Exatamente. Um imediatismo, né? As pessoas querem as coisas para já, e tem muitas coisas, principalmente quando a gente está falando da construção de uma carreira, um projeto, você não pode fazer, não tem como fazer de uma hora para outra. Né? Você tem começo, meio e fim das coisas. E eu acho impressionante. Você falou assim, muito bem feito, porque você tem um projeto de trabalho, se você não tem aquele início bem planejado, um meio bem executado, a gente sabe que o fim vai ser negativo, não tem como, né? E é o que eu falo da costura também. Então, se as pessoas estão focadas em, nossa, isso vai ficar lindo, vai ficar maravilhoso, eu vou fazer. Vai chegar uma hora que ou ela pula uma etapa e aí descobriu que está errado e tem que desfazer, tem que refazer. Outros sentimentos vão surgindo no meio do caminho. Então, a pessoa pode ficar frustrada porque acha que não sabe fazer, porque não serve para aquilo. Então, observar o aqui e agora, o passo a passo que você falou, né? Curtir aquele tempinho ali. Eu acho que muito bom. Claro. Eu vou aproveitar muito o que você fala, se você me permite, porque quando você fala do imediatismo, quando você fala do início, de você olhar o início, de você se organizar, de você estar atento a esse meio, será que ele está indo como você planejou? Ou você tem que voltar alguma etapa? É incrível o que você traz, porque a costura, se a gente utilizar a costura para fazer exatamente isso, eu estou projetando uma blusa. Como é que eu quero essa blusa? Com que cor? Bem, primeiro que eu já trabalho minha criatividade, que é mais um skill muito importante, não só para o mundo do trabalho, mas para a vida. Hoje o que a vida mais quer é criatividade e lidar com o inesperado. Ponto número 1. Segundo tema, essa questão do imediatismo é um dos pontos que mais leva as pessoas a falhar. Porque elas estão tão ansiosas de já finalizar para o próximo, porque ninguém consegue mais sentir prazer na construção de. Eu quero riscar, check, 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 fiz. Então, quando você fala disso, do aqui e agora, eu quero entrar numa questão muito falada hoje, que é de mindfulness, que nada mais é
do que atenção plena. Então, veja, quando eu consigo me focar em algo, eu consigo colocar minha atenção em algo, eu consigo trabalhar a ansiedade. Porque eu vou estar focada 100% em algo. Isso chama foco. Quando eu estou focada, como agora, eu estou aqui com você. Eu não estou pensando que eu vou comer daqui a pouco. Ih, pensei. Pensei porque eu falei. Mas senão eu estou aqui 100% com você. E o trabalho manual, e nesse caso a costura, a arte da costura, ela nos ajuda a fazer algo que fala-se tanto hoje e as pessoas pagam fortunas para conseguir ter atenção plena. Então, olha que atividade maravilhosa para a gente exercitar foco, atenção, concentração, diminuição da ansiedade e, principalmente, da impulsividade. É isso mesmo. E custa muito menos. E custa muito menos, sem Traz dúvida. Resultados múltiplos, porque não é só essa concentração, esse estado emocional. Você está ali produzindo coisas e você vai ficar olhando aquele produto e vai falar, poxa, fui eu que fiz. Eu falo que é uma transformação. Quando a gente está nesse mundo que você acabou de detalhar, né, essa pessoa, a gente está falando muito de mulher, porque mulher tem essa jornada mais atarefada, né? A gente tem muitas preocupações, então fica estressada com tanta coisa para dar conta no dia a dia. E hoje, nesse momento que a gente está vivendo, mais do que nunca, como nunca a gente passou, né? Então a gente sabe que tem que dar conta de tudo e começa a ficar estressada. Daí, você falou, a gente não dá conta, fica ansiosa porque quer a coisa imediata, não entende que tudo leva um processo. E aí você, melhor do que ninguém, para saber que estresse e ansiedade geram muitas outras sensações, muitas outras emoções, né? Então, eu vejo muitas pessoas desenvolvendo, e não só mulheres, isso está indo muito para as crianças também, né? Que estão com uma carga de tão pequena, de repente, já tem que ser os super, né? Vão ser os estudantes super atarefados que já têm que entrar na faculdade e saber muita coisa, né? Então já estão pensando em criar esse futuro profissional ainda criança. Então tudo isso gera muita coisa e a costura propicia, você falou, é o manual, é o foco, porque se você ficar costurando, pensando no problema lá atrás, você vai costurar do lado errado, você vai pôr a linha de cor errada em cima ou embaixo na bobina, você vai errar o ponto que tem que usar. Então, você precisa parar os pensamentos na comida do almoço, o que é que vai fazer, se a compra acabou, se o projeto lá já foi encaminhado para o próximo setor no escritório, se você mandou ou não aquele e-mail que na hora você saiu correndo e não sabe se foi enviado. Então, assim, não adianta, né? Já fechou o escritório, você já saiu, a pessoa só vai ler amanhã mesmo, então para que está consumindo agora? Então, concentra ali na costura, porque ela vai fazer, e é incrível como isso volta para a vida. Tudo aquilo que você ganha na costura é muito, como é que se diz? A gente não tem noção. Essas coisas que a gente ganha, a calma, a tranquilidade, o foco, a gente, quando vê, a gente já está aplicando em outros setores da vida. Já. Não é assim, eu aprendi aqui, então agora. Não. Quando você menos espera, flui. Vai acontecendo, né? Eu acho que você trouxe duas coisas que eu acho que é muito válida para a gente agregar aqui. Primeira delas, né? A sua fala é uma fala das mulheres, de nós mulheres. Tenho que dar conta de tudo. Não existe isso. Ninguém dá conta de tudo. Agora, quando eu tenho uma atividade como a costura,
E eu no meio do furacão, porque eu acho que eu tenho que dar conta de tudo, mas amigas que estão aqui, mulheres que estão aqui com a gente, tirem essa ideia. Ninguém dá conta de tudo. Eu, pelo menos, não conheço ninguém que dê conta de tudo. Se alguém aí conhecer, por favor, me apresenta. Então, essa ideia de dar conta de tudo faz com que a gente fique realmente muito ansiosa. A costura, por ser uma atividade que tem o início, o meio e fim, e ela com sabedoria, se a gente tiver calma, ela não precisa ser imediata, mas sim saborear cada etapa, a gente vai conseguir entender que naquele momento que eu acho que eu deveria estar dando conta de tudo, essa parte da costura, ela pode nos ajudar a dar uma parada, calma. Eu já vi que eu não estou dando conta do que eu tenho que dar conta hoje, alguma coisa vai sobrar, e aí nesse momento é a hora que eu posso para a costura. É o momento de eu relaxar. Segundo ponto, parar os pensamentos. A gente não para pensamentos, mas o mais agora para tirar isso e vir o que eu quero que fique registrado é quando eu entro para a costura, supondo que eu estou muito chateada porque eu não dei conta de tudo. Lembrando, ninguém dá conta de tudo. Mas eu começo ali ponto por ponto. Talvez por 1 minuto, 2, 5, os pensamentos eles sigam. Eu não controlo eles. Mas quando eu começo a olhar, olha esse ponto aqui, ai que legal, ou, eu errei, deixa eu voltar. Não tem como eu pensar nas contas e pensar nos pontos, que é o que você diz, eu acabo errando. Então, ter essa paciência de esperar, gente, cronometra, 5 minutinhos, vocês vão ver, os pensamentos eles vão diminuir. Porque esta é uma atividade por ser manual e visual, então ela é sinestésica, ela é visual, eu consigo fazer com que aqueles pensamentos, que a maioria, infelizmente, não são, ai, você é linda, ai, você é incrível, você fez tudo bem. Ai, seria tão bom se fosse, né? Adorei que você riu. Não são. Você é inútil, você não faz nada direito, você esqueceu de tirar, colocar água na planta, você não ajudou seu filho com a lição de casa. Então, isso vai diminuir quando você está ali. Então, não queiram entrar em qualquer atividade, principalmente a atividade da costura, e como um milagre, não vir nenhum pensamento. Mas tenham uma paciência de esperar 5 minutinhos, que vocês vão ver que esses pensamentos vão diminuir. Então, é uma excelente atividade para trabalhar todas essas questões, né? Com certeza. E aí, eu estava aqui pensando, né? Você falou mesmo, a gente está falando muito da mulher porque é o meu universo aqui, é a minha história, essa transformação toda. E aí, eu fico vendo que, além de tudo isso, a gente tem um peso maior, que é aquele reloginho biológico. E aí a mulher fica mais estressada, com mais peso, com mais responsabilidade até de decidir, né, as coisas, o tal do caminho A ou caminho B, porque ela está numa corrida de ir atrás da carreira. E aí essa corrida da carreira e o sonho de ser mãe, de construir uma família e, né, o plano da felicidade lá geral, acaba trazendo esse estresse, essa ansiedade, porque tudo tem que caminhar ao mesmo tempo. Então, o mundo corporativo, vamos dizer assim, é meio cruel com a mulher, porque ela está seguindo a vida dela, mas o reloginho dela, em algum momento, ela vai ter que falar: se eu quero mesmo, tem que ser agora, depois não vai adiantar, né? Então, o que você sugere assim para a mulher que está vivendo esse período? E porque eu sempre digo assim, a mulher tem que ser feliz. É muito uma frasezinha de Dia das Mulheres, né? Que a gente vê circular por aí. O lugar dela é onde ela quiser, né? E ela tem que fazer o que ela quer. Exatamente isso. Então, não tenho nada contra a pessoa que trabalhou anos, teve uma carreira excelente, mas
um filho muda a vida de qualquer pessoa, né? Principalmente da mulher. Então, de repente, os interesses, as prioridades são outras para ela. Então, às vezes, aquele trabalho, naquela intensidade, daquele jeito, não faz mais sentido. Mas a gente só sabe isso depois que a gente tem. Por mais que digam, que falem, quando a gente se torna mãe, é que a gente realmente sabe o tamanho dessa mudança de prioridade na vida. Mas antes da gente se tornar, quando a gente está lá planejando, começa a ser um peso gigantesco do ai, mas se eu ficar mais um ano aqui, será que eu atinjo, né, aquela promoção, vou conseguir mudar de área aqui dentro da empresa, que era o meu sonho. Então, como é que lida com esse turbilhão de coisa, mantendo a calma, tranquilidade, serenidade? Uau, bem, a gente pode ficar aqui até ano que vem falando disso, porque realmente é um tema muito pertinente e ouço isso muito no consultório, né? E a gente ouve isso das amigas, de todas as mulheres. Imagina hoje que o meu relógio, aqui, ele me diz até quando eu tenho que beber água e quando eu tenho que levantar. Imagina então o relógio biológico, o efeito que ele faz. E quando eu olho meu reloginho aqui falando, está na hora de levantar, dar uma caminhada, e isso já traz um efeito de, meu Deus, deixa eu caminhar um pouco. Imagina o relógio biológico. Bem, primeira coisa é tirar o relógio biológico, porque a pressão, ela é o problema. Seja, nossa, o relógio biológico bateu, ou minha amiga tem tal idade, mesma idade que eu, e ela já é X, tem um cargo X. Essas pressões que é o problema, porque tudo isso é externo. Mas aquele relógio biológico, ele não é interno? Não necessariamente, porque é uma supervalorização tanto do trabalho quanto da maternidade. Como assim? Sim, lembra lá da Segunda Guerra? Então, e antes, né, nesse período, nós tínhamos o que tinha que ser feito. Você vai estudar, você vai trabalhar, você vai casar e vai ter filhos. É isso, acabou. Então, na verdade, esse passo a passo, de certa forma, ele ainda existe. E nós nos sentimos muito pressionadas em ter que cumprir tudo isso. Mas aí houve algumas coisas a mais. Não só você vai trabalhar, mas você tem que ter um cargo incrível. Você tem que ganhar não sei quanto. Você tem que ganhar mais que seu marido. Não já se viu você ganhar menos que seu marido? Não, seu cargo tem que ser melhor do que o seu marido. Então, tudo isso são pressões externas, querendo ou não. Ter filho, ter o cargo, ter o carro, olha lá, o ter, e ninguém está falando do ser. Vamos de novo para o ser. Só uma pausinha aí. Você falou esse ter agora e me caiu assim com uma coisa que eu sempre enxergo. Uma coisa é eu ser mãe, outra coisa é eu ter que ser mãe, né? Porque tem muito, você está falando das pressões externas, então existe essa pressão externa. Você tem que constituir família, você tem que casar, você tem que ter filhos, senão a vida não faz sentido, senão isso, não, e todos os julgamentos, todas as respostas prontas e tudo acertado. E é uma pressão, por mais que você não caia naquilo, não concorde, uma pessoa em formação ainda é tudo muito novo para ela, né? Porque a pessoa sai da faculdade, começa a trabalhar. Eu falo assim, aquela coisa, se você começou a namorar, todo mundo já fala, tá na hora de casar. Daí você casa, tá na hora de ter filho. Aí chega um X ponto, mas ainda tá nesse mesmo emprego, nessa mesma posição, não saiu daí. Então né? É sempre aquela coisa te empurrando que até você começar a organizar os seus pensamentos e falar assim, quem sou eu nessa posição, né? Que eu habito e o que é que eu quero? Eu tenho visto que ultimamente nas pessoas, né, da nossa geração, com a nossa idade, começam nessa fase assim a se questionar por que eu vim parar aqui, né? E eu vejo que essa geração mais nova já está aparentemente um ou outro assim, já sinalizam mais algumas coisas de
isso não serve para mim, eu não quero ir. Eu acho que é uma evolução da nossa que ficou meio perdida aí numa transição, né? A gente é muito essa fase transicional das mães que cuidavam muito da família e os nossos já estão crescendo com essa mãe trabalhando e provavelmente até a avó, né, em alguns casos também já era uma pessoa que tinha um trabalho fora de casa e não precisa ter pessoas, né, família. Tem que ser mãe, ser a filha, a esposa, é completamente diferente. Exato, então é muito bacana o que você traz, porque é isso. Será que eu tenho o quê? Agora, o que realmente eu quero? Então, por isso, quando você traz tomar essa decisão de uma forma calma, como a gente pode fazer isso? Acordando, 5 da manhã, indo treinar, trabalhando, das 8 às 8 da noite, vai arruma a casa, dorme, aí tem essa rotina, que momento você vai pensar sobre quem você é, quem você quer ser? Em nenhum momento. Então, por isso que ter espaços como atividades manuais, nesse caso, vou trazer a costura, que é o nosso elo condutor hoje aqui juntas, é um momento que eu estou ali e eu começo a ver, puxa, como eu valorizo esse tempo aqui comigo, como é gostoso eu estar aqui, que bacana eu poder ter mais tempo para minha vida. E dentro disso, o que eu quero dentro desse tempo mais para a vida? Eu quero mais estudar, eu quero agora ter um filho, e aí entre o ter, né? Aí eu posso ter, aí eu posso agregar, porque eu já sei quem eu sou. Então o primeiro passo é tirar a pressão. Tira a pressão. Hoje eu já vou tirar o relógio aqui que ele impressiona. Ó, já falou aqui, hora de levantar, de caminhar. Então, tirar essa pressão é a primeira coisa. E entrar em contato consigo mesmo e entender o que realmente me move. Quais são meus valores? Lembrando que isso muda. Exemplo, às vezes um valor, quando a gente é mais jovenzinho, é sair e se divertir. É um valor, e tudo bem, não tem nada de errado com ele. E talvez, quando esse jovem entra no mercado de trabalho, o valor dele muda. Dela muda. A gente está falando das mulheres, mas os homens vivem isso também, né? Mas talvez meu valor muda. Agora meu valor é o trabalho. Já não é mais sair. E entender que os valores mudam é essencial. Se hoje eu gosto muito de chocolate ao leite, que é um exemplo meu, agora eu gosto mais de chocolate meio amargo. Olha que interessante. Se eu mudei esse gosto, como é que eu não vou mudar outras coisas? Essa escolha, ela vai ser uma escolha calma e tranquila, não vai ser tão tranquila e tão calma. A gente tem que entender que qualquer decisão que mude a nossa vida, ela é um desafio. Não precisa ser turbulenta, não precisa ser sofrida. Mas sim, são decisões que eu preciso tomar um tempo. Então, vai fazer uma caminhada, vai fazer a costura. Tudo isso é um momento, aquele momento do flow. É um momento onde eu estou concentrada em algo. E dali que surge ideias, dali que surge, uau, eu descobri que eu adoro estar comigo. E, na verdade, o meu trabalho ele é importante, mas eu sou mais importante que o trabalho. Então, é entender isso. E aí eu consigo tomar essas decisões. Mas não dá para eu ser uma mãe 100%, lembra? Não existe. Mas não dá para eu ser uma mãe, porque a criança, até os 5 anos de idade, ela precisa muito da mãe. Precisa do pai também. Não vamos deixá-lo ele como coadjuvante. É fundamental o pai junto. De novo, aí a gente pode fazer outra live para falar dos pais, mas essa criança, nos primeiros 5 anos, é fundamental. E se essa mulher, ela está super focada em ter uma promoção e chegar a cargos de high level, de níveis altíssimos, não dá. Gente, não dá, não adianta. Ah, mas é possível. É possível, mas nada vai ser tão incrível. Se você conseguir lidar com isso, perfeito. Então, é entender que toda escolha tem riscos. E saber esses riscos, eu estou afim de arriscar e eu dou conta deles? Sacrifício também, né? Exato.
Agora, não Fica adianta. alguma coisa em prol de outra. Exato. Não vai dar para ter tudo, gente. Não vai dar para ser claro. Talvez nos primeiros 2 anos, os primeiros 3 anos, aquele bebê, o trabalho ele vai ficar um pouco secundário. E tudo bem. Há muito medo. Ai, meu Deus, e agora? Pessoal, o mundo muda muito. Sim. E que bom que as empresas têm mudado. Hoje as empresas entendem muito mais isso. Lembre-se, há hoje habilidades que a gente chama inclusive de soft skills, que são habilidades que estão muito mais relacionadas à empatia, compaixão, à autocompaixão, à habilidade de conversar. E isso faz também aquele profissional se desenvolver. Há muitas crenças de que o líder ele tem que ser um líder duro, é o líder que trabalha 15 horas por dia. Claro, existem empresas que ainda querem isso? Sim. Mas existem outras empresas que são empresas mais humanizadas e que entendem isso, que é possível. Então, também acho que vale a pena essa busca, né? E acho que essas empresas novas que estão com essa filosofia mais humanizada, como você falou, elas vêm de uma demanda de empresas focadas na produção verem que não dá certo, que uma certa hora essa produção mega exigida ela chega a um ponto que ela fica estagnada ou pior, ela pode até cair, né? Porque a gente está aqui falando de, de pessoas, o mundo hoje está muito assim, preocupado com o outro. E a gente sabe que se a gente não estiver feliz, né? Tem gente que fala assim, não, mas no trabalho eu sou outra pessoa. Eu acho que é uma coisa completamente equivocada. A gente é o que a gente é. E a gente é assim no trabalho, a gente é em casa, a gente é com os amigos e com a família. É um reflexo do que a gente é, né? E como ainda bem que somos todos diferentes, né? Porque se fôssemos todos iguais, ia Claro. ser uma chatice plena e o mundo não ia funcionar, a gente tem que entender que são equipes trabalhando, então a gente foca no que cada um tem de melhor, e aquilo é um grupo, é uma engrenagem que vai funcionar e vai trabalhar junto. Então, esse que está focando na produtividade, às vezes está esgotando a possibilidade de uma pessoa dar o melhor dela, porque ela acha que é a quantidade de horas que vai trazer resultado. Enquanto que o mundo está mostrando que é qualidade, né? Enquanto você tem empresas como o Google e outras tantas que têm uma área de recreação, levam as pessoas para fazer reunião para o lado de fora, todo mundo tira o sapato, senta na grama, e até promovem encontros para não falar de trabalho, para as pessoas fazerem os famosos happy hours, para se conhecerem, porque é a filosofia, não adianta, uma empresa presta um serviço para outra pessoa, ou então ela vende um produto para uma outra pessoa, não é máquina que está comprando, né? Que está ali contratando os serviços. Então, eu acho que essa pessoa muito bem resolvida com a vida dela mesma, só tem a ganhar, né? Então, você saber quem você aí volta ao ser, né? Você em busca desse ser seu, vai muito em direção a, por exemplo, a ter aquele emprego que eu sonhei, em ter aquela posição na empresa que eu estou ali subindo o degrau para poder alcançar, né? E a gente tentar fugir assim dessas amarras que acabam acontecendo, porque voltando lá, a mulher com a vida, o trabalho, a casa, os filhos, começa a ver, se ela não para esse tempo e olha para ela, vai desenvolvendo, né? O estresse, a ansiedade, isso pode trazer uma depressão e a pessoa acaba se perdendo nesse processo todo. Ela já nem sabe mais quem ela é. Ela vai. Exato, querer ser mãe significa ter tempo.
para ter tempo, eu vou ter que deixar alguma coisa. Só que não é para sempre. E não precisa ser 10 anos. Né? Eu preciso, talvez, diminuir o perfeccionismo. Talvez trabalhar a questão dos medos. Quando eu vejo, mas o meu colega, que é homem, como ele não tem a maternidade, ele subiu de cargo. Ok? Mas como é que está a tua vida? Nesse cargo que você está? É só o cargo? Você não queria tanto aquele filho? Então, ou você talvez não queria tanto aquele filho, você queria mais aquele cargo. Não dá para ter tudo. Então, saber escolher e saber pensar, agora é o momento da gestação, agora é a hora da maternidade. Mas eu tenho ainda, hoje nosso tempo de trabalho dentro do mercado, gente, é infinito. Não é mais aquilo que você. Agora você trabalha com marketing, você vai ser marqueteiro a vida inteira. Você é arquiteto, você vai ser arquiteto. Não! A gente pode mudar. Então, nossa carreira, que esse nome até, eu gosto muito de um livro que chama Anticarreira, que é disso. Gente, não tem mais essa. Hoje eu sou psicóloga, amanhã eu posso ter uma loja, eu posso ser uma vendedora depois. É entender que as nossas habilidades podem ser adaptadas a diversos tipos de jobs. E isso deixa a gente mais tranquilo. Senão a gente fica muito focado no passo a passo. E esse passo a passo que é o problema. Maravilha, adorei isso. Como é que é o nome do livro? Anticarreira? A anticarreira é muito bom. Maravilhoso, porque até a gente outro dia, uma amiga falou, né, que a expectativa de vida está tão alta que a gente tem a possibilidade de ter mais de uma carreira por conta disso. Eu tenho amigas já se aposentando e assim, uma certa, jovens ainda, e elas pararam de fazer aquilo, mas estão com um pensamento na próxima, sabe? Porque ela não quer ficar em casa esperando, vendo a vida passar, né? Rê, vamos nos surpreender. Rê, são 10 carreiras, pelo menos. Claro, e a gente, só se a gente parar para lembrar que quando a gente teve e começou a pensar o que, que a gente ia fazer, a gente, algumas pessoas já desde muito pequenas sabem o que querem e é aquilo e tal. Mas a gente tinha algumas 3, 4 opções, né? Então, se aquilo despertou, alguma coisa interessou, né? Então, por que não hoje, com tantas novas surgindo, muitas estão até sumindo, né? Tem aí as profissões do futuro, dizem que algumas muito tradicionalmente existentes não vão existir mais em poucos anos, né? Exato. Então, não tem o que ficar. E eu acho que muito bacana disso é a gente poder olhar a vida, que nem eu falei ali. Eu me tornei mãe, as prioridades mudaram, mas eu não quero ficar em casa também só cuidando de filho e da casa e viver dos outros. Eu quero ter uma atividade que me faça me sentir realizada. Então, você pode estar ali pensando numa atividade nova onde você consiga conciliar melhor as coisas. Então, você dá atenção para o seu filho, você cuida da sua casa, você cuida de você também, porque a gente esquece, né, que tem que cuidar da gente. E daí você pode ter uma atividade que não exija lá todas as 12 horas, 10 horas que você ficava num escritório, mas você pode, inclusive, ser muito bem remunerada. Qualidade de hora não quer dizer a quantidade do valor, o qual vai definir o seu salário no fim do mês, né? E esse empreendedorismo crescendo e a mulher criando empresas e trabalhando de casa e é um momento, às vezes nem sempre também eu que trabalho de casa, tem horas que eu falo assim, ai que saudade do escritório, porque as coisas, o mundo tá desabando em casa e você tá lá longe resolvendo suas coisas, depois eu resolvo. Mas às vezes é um momento, que nem você falou, entender que as coisas não são eternas, né? Eu achei isso muito bom. Para a gente
finalizar aqui, porque, né, como você disse, a gente podia ficar aqui um ano batendo esse papo falando dessas coisas. Exato. E assim, se você uma visão geral de tudo isso, essa mulher que está se sentindo hoje aí super coração apertado, com a cabeça lotada de coisa para fazer, o que você fala para ela dar esse primeiro passo? E eu costumo falar assim, aquele dia do chega, né? Que a gente fala, não quero mais essa vida para mim, eu quero mudar, eu vou mudar, porque isso me faz mal. E aqui o que eu acho que muita mulher às vezes não repara é que se faz mal para ela, involuntariamente, ela contamina quem está perto. Ela não quer, obviamente, mas se você quer fazer algo bom para o próximo, você tem que estar bem também, senão como é que vai funcionar, né? Bem, para o dia do Chega, eu vou recomendar um filme que chama Hector em Busca da Felicidade. É muito bacana esse filme, mas quando vocês estiverem assistindo, pausa o filme, usa ele como uma reflexão. E não só como o que a gente tem feito hoje, né? A gente come, mas acabou a comida. Nem que acabou. Ou nem sequer sente o sabor da comida. Então, primeiro passo, assistir esse filme. É um filme muito interessante, de reflexão. Enquanto vocês façam as reflexões, vão anotando. Por que anotar? E o ideal seria no papel, bom e velho antigo papel. Parece um retrocesso, só que não. Porque o papel, ele ajuda a clarear as nossas ideias e a organizar as ideias. Ponha no papel o que realmente te traz, eu vou trocar a palavra felicidade por satisfação. O que te traz satisfação? Põe ali. E o que hoje não está te trazendo satisfação? Acho que primeiro é entender o que está acontecendo. Então, acho que esse filme ele é muito interessante para ajudar, colocar no papel e buscar realmente atividades como a costura, atividades como uma caminhada e coisas simples. Então, exemplo, vamos pegar a costura. Enquanto você estiver ali costurando, foca no que você está fazendo. Isso vai ajudar a diminuir a ansiedade e eu vou poder tomar decisões melhores depois dessa atividade. Tá? Como fazer isso? Eu vou pegar um tema aqui de comida. Meio-dia e 16, eu acho que é pertinente também. Então, olha o prato. Antes de começar a comê-lo, olha ele. Que cores tem aqueles alimentos? Que sabor você acha que vai ter aquele alimento? Ponha na boca. Deixe o garfo repousando no seu prato. Mastigue, sinta o sabor. Na costura, isso. Olha os pontinhos, olha a cor. Olha como estava antes, olha como está agora. São formas de deixar o nosso cérebro com menos coisas. O nosso cérebro precisa de descanso. Para eu tomar boas decisões, para eu me acalmar, a melhor forma é diminuir as coisas que tem na minha cabeça. E são atividades como essa que pode deixar o fluxo de pensamentos diminuir, aquele mundo de coisas que são em formas, inclusive, de imagens, eu me vendo ali fazendo as coisas, que ao reduzir isso, eu posso parar e item número 1. Isso eu gostaria de fazer. Ou isso eu não quero mais fazer. E é uma coisa de cada vez. Nosso cérebro não gosta de muita informação. E a gente tem mania de misturar tudo. Não vamos misturar, vamos separar cada coisa no seu momento. E isso vai nos ajudar a ter mais equilíbrio, a ter saúde mental. Essas são aqui as minhas dicas. Que lindo! Cris, eu adorei essa conversa. Você trouxe, assim, algumas coisas, né? Eu tenho como experiência da minha própria vida, mas, assim, você que é especialista, você dá nome para as coisas e organiza tudo isso, né? Que para mim vem tudo assim meio misturado, tudo junto, misturado. E eu acho muito gostosa essa conversa, que é exatamente isso. A gente acha hoje que para a gente se destacar, para a gente manter aquela posição,
A gente tem que sempre ter mais informação, 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 e o mundo hoje bombardeia a gente cada vez mais, né? Com essa coisa de ter que estar informado o tempo todo. É o que você falou, a gente come vendo a televisão, se não é o celular ali, ou é alguém que está falando, contando uma coisa. E é isso mesmo, né? Cadê a comida? Já acabou e você nem percebeu que você já está fazendo, já comeu mais do que devia, enfim. E é uma pausa, né? Que se a gente for remeter um pouco, é o que a criança faz. A criança brinca com uma coisa, daí ela para, ela muda para o outro, daí ela vai para o outro. Então, assim, ali ela está no movimento natural. Eu acho que é isso que a gente tem que ter em mente e fazer esse primeiro passo, que é muito importante. Bem, muito obrigada. Eu amei também. Amei, amei. Você sempre trazendo pontos incríveis. A sua maneira de colocar, ela é perfeita. O que você fala, Cris, você como é especialista, você traz os nomes. Sim, mas o que a gente conversou agora é a vida. E a maneira como você colocou, ela é genial, ela é incrível. E com certeza, eu espero que essa conversa de hoje, todas as reflexões que poderão vir após a nossa live, pode trazer aí, colaborar para o desenvolvimento e a tal da felicidade, né? Rê, muito obrigada, foi um prazer imenso, coraçõezinhos, Que lindo! coração aqui batendo forte, amei, muito obrigada, um beijo enorme. Eu que adorei. Vamos combinar futuras para trazer outros assuntos. Amei, com certeza, será um prazer. Obrigadão, Cris. Beijo! Tchau, pessoal. Até. Tchau, tchau, todos! Tchau, tchau!